E aí, Medcaster, tudo certo? Aqui Daniel Coriolano, médico e host do podcast. E você, já atendeu um paciente, fez o melhor diagnóstico, implementou a melhor conduta em termos de exames complementares e prescrições, e mesmo assim, ao longo das próximas consultas, verificou que o paciente não obteve uma melhora significativa? Às vezes acontece isso e você acaba enxergando que algumas variáveis não estão sobre a sua gestão, como por exemplo a mudança de estilo de vida, os alimentos que o paciente escolheu e o exercício físico que ele fez ou não, né? Às vezes, muitas vezes isso influencia no melhor manejo dos pacientes, então precisa que eles façam alguma coisa. Só que existe outra variável também que influencia sobre os aspectos de saúde, por exemplo, questões financeiras. Você pode passar por isso enquanto médico, os seus pacientes também podem passar por isso enquanto idosos, ou mesmo na vida adulta, ou mesmo em crianças, né? As condições financeiras, o dinheiro, como que tudo é organizado, influencia nas condições de saúde. O episódio de hoje é muito sobre isso. O episódio é uma retransmissão de um que eu fiz com meu amigo, médico geriatra Alexandre Cavalcante, onde nós tratamos sobre a saúde financeira do idoso e a saúde como um todo nos aspectos biológicos mesmo. A gente conversou sobre isso para que o médico tenha referências sobre como que isso influencia na saúde mesmo da pessoa, nas suas doenças, e o episódio também proporciona a você algumas ferramentas para você deixar uma contribuição para as pessoas e famílias que enfrentam essas dificuldades. Algumas recomendações práticas eu falo durante o episódio, por isso ele lhe adicionará também competência no seu cotidiano dentro de atendimentos médicos. Esse episódio aqui tem o apoio da Nave Pro, que é uma plataforma de gestão de pacientes, né? Então eu convido a que você, profissional de saúde, conheça essa plataforma que você pode, através dela, acessar exames, dados de gestão do seu consultório, da sua clínica, histórico de saúde dos seus pacientes, além de participar de discussões clínicas com outros especialistas sobre os resultados dos exames e também sobre casos clínicos. O NaviPro é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde. Hoje a gente sabe que a tecnologia ajuda bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar uma organização das informações que geramos durante a assistência em saúde. Então, se você sempre quer ficar disponível para os seus pacientes, para manejá-los melhor, as informações dos seus pacientes precisam estar sempre disponíveis para você. NaviPro é uma plataforma de gestão de pacientes feita para você, profissional da saúde. Acesse de onde estiver, quando quiser, pelo computador, pelo celular, sem necessidade de instalar nada. Entre agora em navipro.dasa.com.br. O link também, para facilitar você, está disponível na descrição desse episódio. Bora lá começar o conteúdo. Fique comigo e com meu amigo Alexandre Cavalcante nesse bate-papo sobre saúde financeira e saúde geral do idoso, mas você vai perceber que vale para todas as faixas etárias. Bora lá! Estamos aqui para mais um podcast, mais sobre Alzheimer, né, com um grande amigo que já eu apresento. E a gente está aqui para ajudar vocês mais uma vez com assuntos pertinentes à doença de Alzheimer, a envelhecimento saudável. E nós vamos conversar um pouco sobre uma questão muito importante hoje, que é a questão financeira, tá? Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria dizer que a gente tem o patrocínio da Farmoquímica, que é uma indústria que faz medicamentos para a doença de Alzheimer, e também do NutriDrink, que é um suplemento que ajuda os pacientes que têm doença de Alzheimer, tá bom? Queria apresentar aqui meu amigo já de longa data, né? Fomos professores universitários juntos, Dr. Daniel Coriolano, médico, educador financeiro, e tem vários empreendimentos na área financeira para médicos, e é um grande prazer recebê-lo aqui, né? Outro dia eu estava no podcast dele, hoje ele está no podcast do Mais Sobre Alzheimer. Obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui no podcast com você e compartilhar conhecimentos aí com os familiares, profissionais da saúde também que acompanham esses idosos que precisam nesse momento importante da vida, né, para manutenção da qualidade, e também falar sobre finanças tem tudo a ver, tem uma grande interseção com a qualidade da vida dos indivíduos. Sem dúvida. Então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre como envelhecer com saúde financeira
e também como lidar com as questões financeiras do paciente idoso e daqueles pacientes com doença de Alzheimer. Né? Daniel tem livros escritos sobre finanças, um cara muito bom de serviço, então está na hora aqui da gente explorar ele um pouquinho e fazer com que ele desenvolva o tema e compartilhe com a gente os conhecimentos que ele tem. Tá? Então, primeira coisa que eu queria perguntar, Dani, como é que a gente faz para poder fazer uma aposentadoria decente para quando a gente chegar na nossa velhice, a gente possa usufruir sem ter dor de cabeça com dinheiro? Porque uma das coisas que tira a saúde das pessoas é não ter dinheiro na velhice. Para simplificar, bem simplificadinho, Alexandre, tem uma regra até 50, 30, 20, né? 50% dos seus rendimentos podem ser direcionados à manutenção do seu estilo de vida, e aí você regula, se organiza para viver dentro desse contexto de 50% dos seus ganhos, 30% para gastos acima da sua manutenção de vida, então como viagens, fatos relacionados a lazer, né? São quase extras, e uns 20% para que você guarde para o futuro, que quanto mais jovem, maior será o futuro, né? Baseado na expectativa de vida do brasileiro. E quanto mais tempo você tem ao seu favor, mais você tem os juros compostos que somarão um montante significativo. Então, acredito que essa é uma regra fácil de lembrar e que impele a que você tome algumas atitudes. Pensar primeiro no consumo ponderado, depois no direcionamento dos recursos. Ser uma pessoa mais ou menos equilibrada, seria isso, né? Ao longo da vida. Sim. Muitos, no nosso contexto médico, para quem eu falo com maior frequência, né? E eu acredito que se extrapola para outros contextos também, é que além de a gente consumir, né, de linhas gerais, o dinheiro do presente, que é todo o nosso recurso mensal, ainda gasta o dinheiro do futuro, com financiamentos, utilização do crédito, do cartão, e aí não dá margem a ser um agente superavitário, que é aquela pessoa que tem sobras e que ao longo do mês essas sobras podem ser direcionadas a um produto financeiro que vai render os seus juros ao longo do tempo e formar em um dado momento a sua aposentadoria, né? Esse é um dispositivo em que você assume a responsabilidade e direciona. Ainda tem outros dispositivos, por exemplo, se você é concursado, querendo ou não, aquele montante já está sendo formado, né? Então, a depender do seu emprego, como é que você está dentro do mercado de trabalho, a coisa é meio que automática, ou de outra forma você assume essas responsabilidades, ou pode somar tudo, né? Queria só que você explicasse, aí você falou dos juros compostos. O que é juros compostos? Né? A gente vai falar de saúde, mas só para a gente entender o poder da poupança, que não é na verdade caderneta de poupança, mas o poder de guardar um dinheiro todo mês. E aí o que é o juro composto? Pronto, então quando você escolhe colocar o seu dinheiro em um produto financeiro que tem no mercado... O que é produto financeiro? Explica que o povo não sabe, não. Vamos lá. Quando você vai para um supermercado, você encontra lá produtos. Você nesse momento, por exemplo, comprou um sabão, R$10. Isso foi um produto. Você pode ir também para um shopping financeiro. E lá tem vários produtos. Um deles é um chamado, digamos, um título público. Eu pego um produto, uma caixa desse produto, vamos imaginar assim. Aí, no lugar de eu consumir aquilo, é um empréstimo que eu estou fazendo para o governo e eu vou ser retribuído em termos de ganhos, né? Então, eu vou ganhar alguns juros nesse período em que o dinheiro vai ficar emprestado para o governo, que é um produto chamado título público, que é através do programa... É o famoso Tesouro Direto. Isso. Aí, por eu ter feito esse empréstimo ao governo, ao longo do tempo eu vou ter, sobre esse montante, inserido alguns juros. Por exemplo, em um pré-fixado, posso faturar por volta de 12% ao ano, 1% ao mês, e isso vai sendo de forma composta, por quê? Imagina que eu coloco 10 mil hoje, aí em um mês eu terei 1% sobre 10 mil. Só que no outro mês eu vou ter 1% sobre os juros já acumulados. Sim, então, e aí você vai cada vez acumulando mais. Não são juros simples. E isso gera uma bola de neve interessante. Quando a gente vai verificar a fórmula desses juros compostos ao longo do tempo, o fator que mais mais insere benefício é o tempo. Entendi. Então, às vezes, você encontra um produto financeiro que gera 20% ao ano, e se você investe por 10 anos um valor, talvez outro produto que você tem 15%, ou seja, menos, né? Mas você investe por 20 anos, vale mais a pena. Vai multiplicar 3, 4, 5 vezes o valor. Mas aí a pessoa pode dizer assim, eu não quero saber de nada disso porque eu já tenho INSS. Uhum. E aí, dá pra gente confiar no INSS para nossa aposentadoria? Usualmente, devemos pensar na redução da nossa energia ao longo do tempo, nossa capacidade de geração de riqueza e do aumento das necessidades. Por exemplo, as necessidades de saúde. O remédio. Você que é um mentor de startups de saúde, você sabe muito bem o custo da saúde se eleva, né? Então, quando uma nova tecnologia de saúde ela se adiciona
elimina pouco a outra anterior, né? Então, vai se adicionando coisas. E o custo de saúde vai aumentando. Então, espera-se que o seu gasto de saúde ao longo do tempo vá aumentando. Eu tô começando a gastar mais. Né? Pois é. É verdade. Os filhos vão aparecendo, vai tendo outras coisas, né? Mas, assim, uma das coisas que, para mim, eu penso que não dá para confiar no INSS é porque o INSS era para ser o seguinte: o governo guarda meu dinheiro a vida toda para gastar quando eu sair lá. Só que, infelizmente, como o INSS tem déficit, então o dinheiro que eu deposito hoje está sendo usado para pagar as aposentadorias de hoje. E hoje nós estamos dentro da pirâmide, né, etária, nós estamos com tem poucas crianças, muita população economicamente ativa e poucos idosos. Mas isso vai aumentar os idosos. Uhum. Então, se hoje já é deficitário, quando eu ficar velho, já era. Então eu encaro, não sei se é sua opinião, eu encaro o INSS como um imposto. Uhum. Se, por acaso, um dia secundário, né, der certo, né? Então, entra alguma coisinha ali. Não, e ainda, exatamente, concordo totalmente. Porque é um componente externo, né? A gente está falando aqui de componentes internos para você ter uma elevação da sua responsabilidade e fazer essa composição. Mas quando você atribui a terceiros decisões, né, do longo prazo, aí você se submete a risco, porque você não está 100% interessado no como vai ser a sua vida, né? Então, quando você deixa simplesmente para o governo, além de ter um teto, né, dependendo, lógico, da sua profissão, ainda tem esse componente inflacionário, né? Que além de gastar o dinheiro, o valor que você receberá no futuro pode não ter um poder de compra suficiente para a manutenção do seu estilo de vida na ocasião lá. Então, todo mundo aqui que está escutando mais sobre Alzheimer tem que poupar ao longo da vida para ter uma aposentadoria decente. Assumir a responsabilidade, né, de pensar no eu do futuro. Que aí o tempo vai passar de qualquer maneira, as decisões que você faz agora elas vão se repercutir em um dado momento, né? Dependendo da idade de quem nos escuta agora. Só olhe para 5 anos atrás, uma decisão que você tomou. Agora imagina isso há 30 anos atrás. Tá, mas vamos supor que você fez o dever de casa e poupou ao longo da sua vida toda e você tem hoje um patrimônio que lhe ajuda a ter uma vida tranquila. Como é que o idoso deve administrar o dinheiro dele? Pronto, tem alguma dica? Sim, tem algumas. O relacionamento, né, que o dinheiro promove, por exemplo, com o gerente do banco, demanda confiança. Com o gerente da sua conta de investimentos e também, imagino que esse relacionamento com o recurso financeiro deve ser estimulado também entre os familiares com quem você confia, né? Então, usualmente, filhos. Ao longo do tempo, se você tem essa capacidade de estimular que seus filhos gerem riqueza para a sociedade, consequentemente, ele vai ser retribuído quanto a isso, em termos de salário, você faz meio que uma prevenção de distúrbios que o futuro pode te colocar, que é a briga nas famílias por um dinheiro. Quando existe só um grande provedor... Eu nunca vi ninguém brigar por dinheiro na família. Quando existe só um grande provedor, né, e os demais eles ficam secundários ao longo da vida, aí em um dado momento vai ter mais distúrbios, por exemplo, entre irmãos e tudo. Então, ao longo do tempo, conversar, né, se você está nessa situação, conversar sobre dinheiro ao longo do tempo, estimular a que seu filho gere riqueza para a sociedade e em um dado momento também sempre pensar na adaptação da manutenção do dinheiro com a tecnologia. A gente estava conversando aqui antes, né, que ao longo do tempo a tecnologia foi cada vez mais demandada para movimentar seu dinheiro. Por exemplo, o meu avô guardava um volume em casa, lá debaixo do colchão, até tem essa expressão, não guarde dinheiro debaixo do colchão, né? Porque realmente a galera guardava em casa o recurso. Eu lembro da casa... o cofre, né? Aqueles cofres pesadões, né? Ninguém sabia o segredo do cofre lá, a criança, né? Gera uma imagem assim de cofre, é uma coisa de segredo que tem lá. Mas na casa da minha avó tinha um cofre. Era papel lá de conta, várias coisas. Aí tinha esse recurso, guardava em casa, mas aí foi tendo banco, cartão, digital, digital que o idoso vai perdendo ao longo do tempo. Eu estava contando uma coisa essa semana, que eu viajei para São Paulo, passei 5 dias em São Paulo, fui para um congresso e eu esqueci minha carteira. Só que com o celular, eu tinha a identidade no celular, eu tinha a passagem aérea no celular, eu paguei o Uber no celular, eu usei o cartão, né, por aproximação no celular, eu fiz Pix no celular, ou seja, não fez falta carteira, dinheiro vivo. Então, nas viagens, cada vez mais eu estou levando menos dinheiro, porque qualquer coisa eu faço um Pix. E aprender essas tecnologias é fundamental para que a gente possa viver no mundo de hoje. A educação digital, quando você tem a tecnologia facilitando a movimentação do dinheiro, né, dentro da sociedade, também vem um risco junto, que é golpes, né? É muito fácil hoje que adultos, idosos,
caiam em golpes que ligam, que precisa fazer uma transferência para liberar um valor. Então tem golpe de todo jeito, né? E quanto mais fácil essa movimentação do dinheiro mediada pela tecnologia, o idoso precisa fazer essas adaptações, mas em um dado momento acaba que as suas atividades de vida diária, esse ponto vai ser comprometido também, né? A gestão sobre os seus próprios recursos. O meu pai tem 80 anos e até 70 anos ele não mexia com o computador. E hoje ele mexe em tudo, banco, faz tudo. Bom. Né? Então, ele pegou depois dos 70 que ele começou a mexer e hoje ele mexe no computador, mexe no celular. De vez em quando ele ainda pergunta as coisas pra gente, mas agora ele tá mais acostumado, entendeu? Sim. No início ele ainda deu umas erradas, assim, mas agora ele tá super acostumado, faz tudo pelo celular. Pois é, então, e aí que você colhe o fruto, né? De ter, por exemplo, um filho como você, que gera riqueza para a sociedade, tem seu próprio sustento, tem os seus recursos e tem chance zero de causar distúrbios para parte dele e até demandar, né? Porque, por exemplo, eu fiz residência de medicina de família, atendo contextos familiares e acabo conhecendo, né? E o que eu vejo muito é uma grande densidade populacional por casa. Os filhos chegam com gravidez na adolescência, ou então não conseguem se inserir no mercado de trabalho, e o recurso do idoso vai distribuir para um grupo familiar maior. Muito grande. E aí não prejudica. Não dá. O dinheiro era para ele, acaba sendo para todo mundo, né? Acaba que ele é o principal, até mesmo na vida idosa. Eu tenho como exemplo os meus pais, não nesse sentido, mas no sentido anterior. Os meus pais têm, meu pai está com 80, minha mãe está com 76, mas eles moram hoje numa casa nova. Eles construíram um patrimônio ao longo da vida, moram hoje muito bem, fizeram uma casa toda no plano, né? E tem um quarto no segundo andar para cada filho. Então, a casa toda novinha, tudo direitinho. Minha mãe com 75 anos, dizendo, meu filho, parece que eu acabei de casar. E que legal, Satisfação, né? Satisfação, eles são super felizes. Uma casa do jeito que eles gostariam, planejada e tudo. E assim, mostra vitalidade, não só financeira, mas também vitalidade de vida mesmo. Assim, porque eles começaram a construir a casa, minha mãe tinha 72, meu pai tinha 76. Isso aí é muito simbólico, né? Ver uma construção civil é simbólico. Você viu os fundamentos e viu o resultado daquilo. Até existe aquela máxima, é uma pergunta frequente, eu estou com volume de recurso, eu compro uma casa ou alugo, né? Eu acredito que ter uma casa própria tem um poder simbólico na vida de um adulto jovem. Sim. Quando entra no mercado de trabalho. Porque é um gás que ele dá, que ele está iniciando a vida, que ele dá aquele gás para gerar mais recursos e a possibilidade de ter uma rentabilidade. Assim. Então, mesmo não tendo todo o valor, né, para construir uma casa, eu vejo esse poder simbólico de que em um dado momento da vida, no início da carreira, tenha. Mas quanto ao idoso, né, é muito interessante ver também que ter essa capacidade de mediar o dinheiro, por exemplo, na construção civil, dá para ele também as conexões neurais movimentadas. Sim. Que é preciso, né? Sim, o cara tem que pensar, né? Imagina fazer uma liderança de um volume de trabalhadores lá, né? Agora, uma outra coisa assim, eles têm um patrimônio guardado, porque eles chegaram a construir uma casa e depois venderam a outra. Né? Então, eles pegaram esse dinheiro da outra casa que eles venderam e está guardado. Né? E aí tem uma coisa assim, eu tentei oferecer para eles produtos financeiros, mas está lá, não está na poupança, mas está lá na aplicação que o gerente do banco deu para eles, que com certeza não é a mais vantajosa, mas eles não querem mexer. Meu filho, já tá bom demais, não sei o quê. Então, assim, às vezes é difícil você trazer essas inovações para a pessoa que já está, né, meu filho, olha, eu não quero mexer. Claro que a gente tem que pensar, e isso faz parte das regras de investimento, que os investimentos do idoso precisam ser conservadores, eles não podem ser arriscados. Mas você tirar ali de uma renda fixa qualquer e colocar de repente no Tesouro Direto, a segurança é máxima, né? E ele vai tirar muito mais dinheiro, né? Uma outra, assim, por exemplo, se o cara tem um fundo de investimento, ETF em ações. Então, às vezes, trazer um melhor produto, né, para os meus pais mesmo. Eu que sou filho, não consegui desistir. Eu pedi o telefone do gerente do banco dele umas 10 vezes, minha mãe só me enrolando. Não, meu filho, toda hora que a gente liga para ele me atende, não sei o quê, eu tô satisfeito. Eu falei, tá bom, deixa o dinheiro deles. Eu lembrei quando eu comecei a residência, né, junto com o meu amigo, e os pacientes elogiavam a gente ali nos primeiros meses. Aí eu conversava com ele assim, ei, Humberto, nós somos legais, né? Mas bons mesmo a gente vai ficar, mas nós somos legais. Porque a capacidade de comunicação faz com que haja essa sensação de segurança, né? Que o gerente traz. Mas é importante diferenciar as instituições. Acho que é uma informação válida aqui para o seu público. Existe... Quando você vai colocar gasolina, você vai até o supermercado colocar gasolina lá? Não.
Então, quando você vai investir, você deveria ir para um local especializado em investimento, que no nosso contexto são os bancos corretoras, né? Que tem esse segmento que eles fazem a mediação para pegar dinheiro do mercado e ele dá juros para você. E com isso, o banco comercial ele tem uma especialização de emprestar dinheiro. Portanto, não é no banco comercial que você encontrará as melhores opções de investimentos. Os melhores produtos. No entanto, tem. Se você tiver um certo entendimento, você até consegue. O gerente, portanto, dentro desse contexto de objetivo de emprestar dinheiro, ele tem metas a bater e conflitos de interesse, né? Então, o gerente, ele pode não conhecer muito bem o seu contexto para te indicar o que é melhor. Precisa você entender um pouquinho. Na verdade, ele tem que bater a meta dele, né? Tem que bater a meta. Eu já conversei com os gerentes em off, né? Mas eu sempre tenho cuidado porque eu entendo que as pessoas são boas, né? Não é um gerente, não é um vampiro que está ali, não é uma pessoa mal. Mas, assim, existe um conflito de interesse, ele precisa bater algumas metas do seu trabalho e ele não tem tempo para conhecer todo o seu contexto. Ele precisa encontrar um idoso que coloque o dinheiro onde ele precisa que seja colocado e que não é necessariamente o melhor para o idoso. Mas é o melhor para o banco. Algumas vezes há essa coincidência de ser bom para os dois. Mas se você não é o melhor local para se encontrar. Eu posso dizer isso, não é o melhor local. Essa comparação foi boa. Não vou colocar gasolina no supermercado, né? Pois é. Agora, tem uma outra dinâmica, que aí não é de poupança nem nada, é realmente a questão do paciente com Alzheimer que começa a gastar indevidamente o dinheiro, né? Então, um exemplo que eu já dei aqui, eu sempre gosto de dar, é a dona da L'Oréal, que é uma francesa, que era a mulher mais rica da França, e ela começou a demenciar e começou a dar os bens dela pro cabeleireiro. E aí começou a confusão, porque a mulher era trilionária lá na França, e dando dinheiro pro cabeleireiro até que a filha conseguiu fazer a interdição. Tem um outro caso de um paciente que eu acompanho, que ele começou com Alzheimer, mas era aquele cara mandão que mandava na família toda e fazia, acontecia, e ele começou com Alzheimer, a família não conseguia chegar, e ele começou com um delírio de que ele estava ficando pobre. Então ele pegava um terreno que valia, sei lá, 1 milhão e vendia por 100 mil. Um terreno que valia 2 milhões, ele vendia por 20 mil. Bateu o dinheiro logo. Não, ele não estava fazendo... Só como ele não tinha sido interditado e a assinatura dele valia, o documento foi validado, a transferência foi feita, e quando a família conseguiu chegar, ele já estava pobre. Então, todo o cuidado que esse senhor lúcido teve em acumular ao longo da vida foi desfeito em 2 anos, que a família não conseguia administrar a situação. Então, a questão da interdição, a questão de cuidar do dinheiro do idoso em vista do idoso, que acho que é isso. A instituição curatela, a interdição do idoso é para preservar o dinheiro dele e ser usado para ele. Exatamente. E ao longo do tempo também, né? Então, um idoso com essa consciência do dinheiro ao longo do tempo, tem até os dispositivos legais aqui no Brasil, por exemplo, 50% do seu patrimônio tem que ir para os familiares. Aí, após isso, é que você pode direcionar para outras pessoas, né? Tipo, para o cabeleireiro lá na França. Não pode dar todo o seu recurso para outra pessoa, não. E caso haja esse fato, né? Você pode reaver. Porque 50% tem que ir para os herdeiros. E o idoso ele pode começar a planejar a sucessão, né, que chama planejamento sucessório. Me explica aí o que é isso. Existem vários dispositivos, enquanto ele tem um nível de crítico, né, para a decisão, em que ele já pode fazer esse planejamento. Então, por exemplo, ele pode criar um testamento já fazendo esse direcionamento. Quando ele está lúcido, né? Então, lúcido. Vamos lá, galera, ó, vocês aí que estão me ouvindo, que são filhos, né, que já tem um familiar com Alzheimer, já sabe da dificuldade que é. Você hoje pode se organizar para não ter problema. Então você já pode fazer a sucessão antecipadamente, antes de você ter problema, para que a gente possa preservar o seu dinheiro. Mas explica. É um planejamento mesmo. A partir dos 60 anos, nós, quanto educadores financeiros, recomendamos, né? Enquanto você está com um bom estado de saúde, pessoa de 60 anos eu atendi semana passada um empresário no meu consultório. Ele é dono de uma empresa aqui a galinha, ou ovos, né? Que chama, como é que chama? Ovinocultura? É ovinocultura, né? Não, eu não sei se eu acho que isso aí Não, é uma granja. Pronto, é uma granja aí. Pronto. E muito dinheiro, cara. E ele falou assim, não, eu falei, como é que tá a questão financeira e tudo? Porque isso faz parte da saúde. Entender a dinâmica e tudo. Ele falou, não, doutor, eu já fiz a minha sucessão. Então, meus filhos trabalham comigo e todos eles já têm a parte deles, já está tudo organizado. Pronto, e eu não tenho dor de cabeça mais. Pronto, então provavelmente ele fez o segundo tipo, né? O primeiro é testamento, quando os herdeiros usarão os recursos após a morte do indivíduo, que ninguém sabe o que ele colocou. Ao abrir, vão descobrir. Aí tem outra, que é a doação em vida,
Você, ao longo dos anos, você vai doar. E aí, Que quando... é uma das maneiras mais inteligentes de fazer, porque está ali ao vivo, né? E não paga o imposto que vai ter depois que morre, né? Porque... Mas tem um imposto de doação. Mas, mas é menos. É menor. 20% do imposto. Depois que você morre, vai fazer um inventário, é 20% de imposto do valor total. Quando você doa em vida, é menor. Então você já está ali, já está velho. Se você tem um patrimônio bom, pega aquela parte que você vai usar para viver e divide logo isso. O medo que as pessoas têm é assim, eu vou dar para minha filha, mas ela é casada, mas se ela separar, ela vai ter... Mas não tem como proteger isso, que é assim, a doação sem misturar os patrimônios. Você pode fazer vários tipos. Você doa para o seu filho e coloca um dispositivo que aquilo não entra no patrimônio do casal. Você pode doar e ela não pode usar aquele dinheiro para pagar dívidas. E você pode doar, por exemplo, um terreno, uma casa, um apartamento, e ela não pode vender aquilo ali por quantos anos você colocar. Então tem dispositivo para você proteger seu patrimônio, caso você não confie tanto ali no outro, né? Aí, tem então testamento, doação, tem a holding familiar, provavelmente foi esse seu paciente aí, que quando você faz a sua pessoa física se transformando numa empresa, aí você coloca todo mundo como sócios. Então, imagina que você tem um patrimônio de 1 milhão e coloca seus filhos como sócios. 10% sociedade, né? Aí quando o principal acionista falecer, aí distribui as ações e simplesmente você tem um recurso. É uma holding familiar, que pode ser só com o grande aporte, né, que é o grande mentor ali, ou todo mundo pode participar, se tiver várias pessoas ricas. Aí cada um entra com um volume de recurso e todo mundo protege seu patrimônio. Acontece em famílias que têm tradições de 3, 4 gerações. Quando nasce um filho, ele se torna sócio com volume financeiro e ele já está com a vida garantida ali. E a manutenção das tradições familiares tem a ver com essa manutenção do recurso para herança, né? Se você criou algo interessante, ter essa organização financeira permite que você continue entregando à sociedade mesmo após a sua ida. Pois é, e esse negócio de dinheiro na mão de idoso é tão complicado, porque essa semana eu atendi um senhor, ele tinha seus 73 anos e a suspeita era Alzheimer. Mas quando eu fui fazer a avaliação, ele estava só muito agoniado. Ele não estava com Alzheimer, ele estava agoniado. Mas por quê? Porque ele tinha um filho de 40 que não trabalhava. Quem pagava a pensão alimentícia dos filhos, né, dos netos, no caso, era ele, né, para o filho não ser preso. Entendeu? O filho sempre aperreando ele, pedindo dinheiro, perturbando. Então, é complicado, isso é muito difícil. E isso tira a saúde de uma pessoa. Demais. E até tem as violências, né? Os abusos contra as pessoas, e um deles pode configurar o abuso financeiro. E caso algum idoso ou alguém que verifica um idoso acredite que ele está passando por isso, tem até o número, né? Disque 100, você diz que o número 100 faz essa notificação. Essa denúncia pode ser anônima, não pode? Pode ser anônima. E aí ele vai ser investigado, né? Não sei exatamente por qual ente público, mas... Geralmente é o Ministério Público que faz essa investigação. E aí precisa ajudar os idosos quanto a isso, que nós temos esse papel na sociedade, né? Se dentro do seu contexto ali você visualiza que esse idoso está tendo seu patrimônio degradado por uma situação de violência, você pode atuar. Mas é complicado, porque se o filho vai preso, aí o idoso morre. É a situação muito complicada. Então você fica muito apertado, né? É aquela questão lá de trás, né? Da infância e adolescência, estimular a produtividade do filho nesse sentido, mas aí vai pagar o preço de alguma forma, né? Tem os componentes relacionados à personalidade das pessoas e os componentes educacionais que as pessoas foram submetidas. Não estamos aqui para julgar, mas dá para plantar muitas coisas boas lá em dado momento da vida, né? E colher. E o que a gente faz quando o idoso está começando com Alzheimer e todo dia ele quer ir no banco, né? E pega R$1.000, pega R$2.000, né? Como é que a gente faz? Quando... E ele esquece que pegou e depois não sabe. Tinha um paciente meu que ele todo dia ele ia lá na Praça dos Aposentados, ali do BNB, aqui em Fortaleza, né, do Banco do Nordeste, e encontrava com os amigos dele há muitos anos, desde que aposentou, né? E ele começou a demenciar, todo dia ele ia de ônibus e voltava de ônibus. E a família não conseguia mexer, e eu sei que quando a família conseguiu intervir, e isso tem mais de 10 anos, ele já tinha mais de R$120 mil em empréstimos consignados que ninguém sabe onde é que foi parar. Ao menor sinal de alteração assim, do nível de consciência ou da cognição, fazer esse controle, né? Os familiares devem redobrar o controle para as questões legais, mas também para o controle. Por exemplo, às vezes tem um filho que mora em outra cidade, outro que mora cuidando, e o outro fica questionando esse filho que ele que está gastando. Então, você pode o quê?
fazer uma organização anotando os gastos para prestar conta com outros familiares, guardar todas as notas para prestar conta para outros E familiares. para se organizar também, né? E também para ele ter a consciência objetiva ali, ó, foi aqui as notas. E até, em um dado momento, se for judicializado, né, verificar que os cuidadores estão fazendo isso. Outro é o dispositivo, que caso não more com os filhos, tem um cartão de crédito com um limite pré-definido em que o cuidador possa fazer essa gestão, coloca um limite ali dentro do seguro para comprar remédios, alimentação, a fazer aquela feira. É algo interessante, você pode definir isso com o banco, me dar um cartão só com esse valor. Só para isso. Só para isso. E fazer esses registros, eu acho que é um passo relevante para trazer a consciência dele sempre ali, mas só que em um dado momento acaba que os outros familiares vão ter que fazer a gestão dos recursos. E aí é um momento em que já deveria ter sido planejado. Então a gente está dizendo aqui que tudo, na verdade, assim, envelhecer no planejamento, porque a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, né? Então a gente vai ter que planejar a nossa vida, o nosso envelhecimento ao longo da vida, porque se você não faz exercício hoje, você não vai conseguir andar bem aos 80, então faz parte. Mas você está dizendo que na parte financeira, se não tiver planejamento, vai desandar em algum momento. Do mesmo jeito que na saúde. Paga o preço mesmo. Porque o grande impacto que traz estresse é entre os relacionamentos familiares. Se você tem a visão de que o dinheiro é um meio, né, para você conseguir as coisas ao longo do tempo, desde a alimentação, vestiário, etc. Mas esse entendimento do dinheiro como meio pode não estar muito claro entre os componentes familiares. E aí vai dar distúrbio. Todo mundo tem uma história de um pai ou de um avô que era rico e perdeu tudo. Eu faço esse desafio. Porque não teve a capacidade ou então o despertar para o planejamento ao longo do tempo. Desde de conversar ali informalmente com os filhos, enquanto novos, né? Quanto a ter o próprio planejamento sucessório que a gente citou então, aqui. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual é a dica que você dá para uma pessoa de 60 anos que está bem de saúde, tá se aposentando, mas 65, né? Vamos colocar 65. Está se aposentando, mas não fez uma boa poupança. O que ele precisa fazer? Então, ele provavelmente vai depender do público, né? E ele tem que obedecer basicamente a mesma regra indicada anteriormente. Buscar utilizar pelo menos 50% dos seus recursos com a manutenção da sua vida. Então, a forma mais fácil de reduzir é redução de custos, né? Desde empresas, a gente vai cortar os custos. É muito mais fácil cortar custos e equilibrar o orçamento do que buscar alternativas de rentabilizar. É mais fácil tirar os custos, que aí o idoso, como não está no mercado de trabalho, caso esteja, ainda tem esse componente, né? Mas ter essa visão. Eu utilizo por volta de 50% do que eu recebo do governo, né? Já que não tem outra fonte. Os meus filhos podem contribuir para a manutenção da minha vida? Eles têm os seus empregos. Aí a organização familiar entre os filhos. Você paga a feira, você paga aqui as medicações. É algo que plano de saúde. Pode ser levado, né, para uma reunião familiar de consciência. O idoso pode propor isso para os filhos, essa reunião familiar, ou mesmo o filho, visualizando essa necessidade, já chama, né? Alguns filhos talvez tenham um melhor rendimento, outros menos, porque a clareza nesse momento da vida acho que é essencial. Se o idoso percebe, chama os filhos, se os filhos percebem, chama o idoso. O fato é que deve redobrar, nesse momento, o balde furado, né? Para dinheiro perdido ali. Às vezes tem Ver onde é que está gastando sem necessidade. Às vezes tem um imóvel mantendo lá de alguma forma, ou então um veículo que dá muita manutenção e hoje a gente tem transporte por meio de aplicativo com baixo preço. Aconteceu com minha avó, que estava entre os familiares querendo comprar um veículo para levar ela para serviços de saúde e tudo. E a gente refletiu bem e viu que tinha uma filha, que no caso é a minha mãe, que mora a menos de 5 quilômetros e ela mora no centro, quase centro da cidade e tem fácil acesso a táxi e aplicativo. Aí decidiu não comprar o carro. Melhor, menos um custo. Aí essas são as decisões que, junto aos familiares, vai fazendo, né? Aí um filho paga o mercantil, outro lá a farmácia, tem a conta na farmácia, no interior, e esse relacionamento entre os irmãos tem sido bem saudável, né? Assim, no meu contexto. Quando a família é harmônica, é melhor, né? Mas quando não é tiro, pedrada, martelada. Né? Acontece muito. Dedo no olho. Aí tudo que a gente falou aqui não serve para nada, não, em vários contextos. Porque... Infelizmente, né? Porque enquanto idoso, não tem o time mais.
em alguma situação, você vai o quê? Ter redução de danos, você vai melhorar alguma coisa, mas para dizer que terá o mesmo efeito daquele que se planejou. E eu acho que outra barreira que tem também é o idoso pensar sobre a finitude, né? Sim. Aí, esse é muito desconfortável, tanto para o Mas idoso, necessário. e quanto para os filhos, pensar nisso. Porque precisa pensar nisso, por exemplo, expectativa de vida do brasileiro, geral, assim, 76 anos, um homem, né? Mas só que todo mundo aqui tem um avô 80, seu pai tem 80, o meu avô morreu aos 92. Eu sempre digo, se planeje para viver até 120. Sim. Se você fizer esse planejamento... Se sobrar alguma coisa, deixa pros filhos. E as próximas gerações que você nem conhece, né? Se um pequeno volume de recurso aqui já possibilita o filho ter acesso à educação e vai o neto... É uma roda positiva de vida. Se dissessem, por exemplo, enquanto meu avô era idoso, que ele viveria até os 92, quando a expectativa de vida lá era 60 Sim. e pouco, eles, não, tá doido, vou viver 92 anos, não. É a mesma coisa, pode parecer absurdo aqui dizer que você vai viver até os 100 anos, 110 anos, 115. Eu não acho absurdo, não. Pois é. Eu acho que 100 nós vamos viver, 100 a gente chega. Agora, mais do que isso, aí nós vamos ter que ver como é que a tecnologia vai desenvolver nos próximos anos. Migrar a consciência para outro corpo. Pois é, aí já é outra coisa. Aí são outras questões, né? Mas, se a gente pensar assim, intergeracional, acho que as decisões elas ficam melhores. Pensar numa próxima geração que você não vai conhecer, mas que você pode influenciar. Então vamos lá, vamos aqui num passo a passo para a gente falar sobre a questão de ter dinheiro na velhice para ter uma boa velhice, né? Claro que dinheiro não é tudo, mas viver sem ele é muito mais complicado. Então tá aí a hora da gente fazer uma reflexão e começar, você que está me vendo, está me ouvindo, começar uma poupança agora, como o Daniel orientou aqui, 20% a 30% do que você ganha para você gastar no futuro e não passar necessidade. Se puder adquirir a sua casa para não ter que pagar aluguel, tem várias questões que você... Agora, é uma programação, não adianta a gente do nada, né, com 65 anos, dizer agora eu vou começar a poupar. Né? Dá para, como você disse, conter os danos, mas já não dá mais para a gente fazer uma poupança generosa no sentido da gente ter uma vida estável, de você deitar a cabeça no travesseiro e não estar preocupado com o dinheiro, que vai pagar as comidas, vai pagar plano de saúde. Né? Quantos idosos têm que deixar o plano de saúde porque não tem mais dinheiro para pagar? É triste um negócio desse. Mas isso é falta de planejamento, né? O brasileiro tem um problema sério que é o seguinte, cabe na parcela? Né? Quanto que é essa geladeira? Eu não tenho dinheiro para pagar, mas dá para parcelar em 24 vezes? Tem até a geladeira já estragou e você não terminou de pagar ela ainda. Tem até um áudio que tem aí para fazer o Reels, né? Que é assim, eu não quero saber quanto eu quero saber quanto é a parcela. Pois é, então isso são hábitos nossos. Você sabe que nos Estados Unidos, na Europa, não tem cartão parcelado? Isso é um hábito brasileiro. Não existe parcela. Parcelado é só no Brasil. Não existe esse outro lugar do mundo, não. É uma atitude nossa. Então, a gente tem que entender que talvez, por exemplo, eu preciso comprar algumas roupas. Eu estou esperando chegar o dinheiro para daqui a 3, 4 meses, que é quando eu vou estar mais, para ir lá e comprar as roupas, porque eu vou pagar tudo de uma vez. E tem ainda sobre essas decisões de consumo, o período do ano, onde as roupas ficam mais baratas, pós-Natal fica bem mais baratas, né? Então, tem as decisões ponderadas de consumo para que você também organize seu recurso. Quando você assiste filme nos Estados Unidos, por exemplo, você encontra um pouquinho da cultura financeira. Presta atenção que quem mais precisa de dinheiro nos filmes? Os pais ou os filhos? Os filhos. E eles que vão para casa dos pais, morar de volta com os pais, né? E aqui é o contrário. Os filhos que se organizaram acabam recebendo os pais em casa, né? Então pronto, eu acho que deu para dar uma noção legal. Eu queria que você, Dani, fizesse aí as suas últimas considerações. Qual é o conselho que você tem para os nossos ouvintes aí, as pessoas que vão nos ver? O que você poderia dizer aí, resumindo as suas colocações? Se para os profissionais de saúde, né, eu acho louvável sugerir que esse tema seja debatido. Então você, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, joga esse tema para os familiares. Você pode ser o elo que a família, ou então o start que a família precisa para trazer esse tema para a mesa, né? Se você tem um idoso, se você é o idoso ou o filho, leve esse tema para conversar. Pode ser que seja mais suave do que você imagina. E se você está passando por alguma dificuldade, objetive qual é a dificuldade, porque o que muitas vezes tem é assim, estamos em uma situação ruim, mas ruim o quê? Ruim quanto? Qual o déficit? Está devendo? Quanto? E aí, quando você objetiva o ruim, que é muito subjetivo,
você cria de forma quase que automática um plano para sair daquele ruim. Então, se está em situação de dívida, coloca na mesa qual o plano de pagamento para aquilo, se é idoso, pensar nesse planejamento sucessório. Acho que é um tópico importante aqui da gente levar, e para os filhos também levar isso para conversar com os irmãos, né? Irmãs aí. Acho que é isso, levar o tema para conversar, e que cada família tem sua cultura e vai saber lidar com isso, mas desde que não seja no dia que dê um problema lá, né? Me conta aqui, Dani, se o pessoal se interessou aí pelo seu papo, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Diz aí. Pronto, eu tenho 2 perfis, eu tenho um mais direcionado para educação médica, então se você é médico, busca no Instagram, @DanielCoriolano, e tem outro perfil voltado para educação em saúde, que é Daniel Coriolano MD. E aí no canal do YouTube também busca por Daniel Coriolano, você vai encontrar um que é educação médica, outro é educação em saúde. Se você quiser encontrar temas relacionados à saúde, é só seguir esse perfil que você vai identificar facilmente. Lá eu falo sobre vários temas relacionados à clínica geral, para adultos, idosos, para todo mundo. Show. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Leozinho, mais uma vez pela parceria. E estamos encerrando mais um podcast. No próximo episódio, nós vamos trazer uma grande novidade. Nós vamos divulgar o aplicativo Family Doc para cuidar da pessoa que você ama. Tá Manda bom? para mim também, para eu divulgar entre os amigos. Vamos lá. Um beijo para vocês. Nos encontramos no próximo podcast. E aí, curtiu o episódio? Esse episódio teve o apoio da Nave Pro, que é uma plataforma de gestão de pacientes. Então eu convido a que você, profissional da saúde, conheça essa plataforma, que você pode acessar tanto exames dos pacientes, quanto os dados de gestão da sua clínica, seu consultório, histórico de saúde de todos os seus pacientes, e ainda participar de discussões clínicas com outros especialistas sobre resultados de exames e sobre os casos clínicos que você acreditar que precisa dessa interação. O Nave Pro é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde. A gente sabe que a tecnologia hoje pode ajudar bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar a organização das informações que geramos durante a assistência em saúde. Se você está sempre disponível para os seus pacientes, as informações dos seus pacientes precisam estar sempre disponíveis para você. Nave Pro, plataforma de gestão de pacientes feita para você, profissional da saúde. Acesse de onde estiver, quando quiser, pelo computador, pelo celular. Basta entrar no site navepro.dasa.com.br e saber mais informações. A você, ouvinte do Medcast, forte abraço. A gente se encontra no próximo episódio.